Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu contando como é que o convidado de hoje chegou até nós aqui. Eu já tinha ouvido falar dele assim, por pessoas de convívio, né, do segmento do agronegócio. Pô, tem um empreendedor, o cara pinta e borda, o cara agita. E aí eu vou fazer uma palestra, cara, em Cuiabá, ou Campo Grande. Campo Grande. Vou fazer em Campo Grande uma palestra. E chego lá no evento, e ele tinha passado pelo evento antes de mim. E ele pegou e fez a parte dele. E quando eu cheguei, ele já tinha ido embora, mas eu cheguei lá, tinha um livro dele. Ó, ele deixou pra você. E eu pego o livro dele, um livro super bem produzido, cara, um negócio fantástico, colorido, com couchê e tudo mais, e lá dentro uma cartinha. Eu pego a carta dele e o cara, pô, muito obrigado, eu sou seu fã, eu escuto seu programa. Eu falei, pô, não é possível que a gente tenha tanta conexão assim. Aí eu acabei entrando em contato, pedi o contato dele, falei, mandei um WhatsApp para ele. Pô, que legal, você tava lá. Vamos ter uma chance aí de gravar, vamos aí. Nós ensaiamos gravação, né? Pois é. Só que entre a gente decidir gravar e chegar aqui e sentar para gravar, teve uma pandemia no meio do caminho, teve Covid, teve de tudo acontecendo, né? E a gente acabou postergando, então ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ficar bem frio em São Paulo. Quando tiver 6 graus em São Paulo, eu saio daqui e eu vou até aí, né? E chegamos hoje aqui, então, para fazer esse nosso bate-papo. Aquelas 3 perguntas iniciais, as quais você não pode errar, né? Que são seu nome, sua idade e o que é que você faz. Isso aí, Luciano. Meu nome é Antônio Schacker El Memari Neto. É o Memari? É o Memari. Tá. É o Memari Neto. E Schacker é nome, não é sobrenome. Tenho 46 anos e refleti, claro, sobre essa pergunta, né? E eu acredito que eu sou um ativista a favor de uma gestão de altíssimo nível em fazenda. Ativista para gestão de fazenda, é isso. Pô, cara, esse é o tipo do ativismo que interessa muito, né? É. Vamos fazer a nossa sondagem aqui. Você nasceu onde? Nasci Vou te chamar de Schacker o tempo todo. Pode ser, é perfeito. Schacker, né? Você nasceu onde? Nasci em Belém do Pará. Porra, Belém do Pará, cara. Mas tem uma história nisso, na verdade. O meu avô materno, da turma que veio da Espanha, ele é sempre super empreendedor. Ele passou uma temporada no Pará para poder explorar palmito na Ilha do Marajó. E nessa jornada do Marajó, chamou meu pai e minha mãe, e eu nasci em Belém nessa fase. Mas eu fui criado em Sorocaba, aqui do lado de São Paulo. Mas seu pai e sua mãe vieram de onde? Vieram também? Eles são de Sorocaba. Meus pais são de Sorocaba. Eles são de Sorocaba? Essa temporada em Belém foi durante essa jornada de exploração de palmito no Marajó. Como é que é? El Memari. Isso é mouro? É sírio. Isso é sírio, cara. E aí tem uma outra história louca, porque o meu avô veio da Síria, veio de Damasco. Só que ele fala assim, a gente veio enganado para o Brasil. Eu falei, mas como assim enganado? Porque o meu bisavô, ele fazia sapato especial e tal. E tinha um irmão que também fazia. Aonde? Na Síria. Na Síria. Em Damasco, Tá. E ele ensinou o irmão dele a fazer sapato, mas o sapato do irmão era um sapato estranho, feio e tal. E o tal do irmão veio para o Brasil e mandou uma foto aqui de São Paulo com a casa que ele morava. E meu bisavô falou assim, pô, se ele que é um péssimo fazedor de sapato tem essa casa, pô, eu vou pro Brasil. E aí quando ele, depois, sei lá, de meses, chegou aqui e foi visitar o irmão, só que na verdade o irmão morava no fundo da casa, não tinha nada daquilo e tal. Mas estava aqui e então minha família acabou crescendo aí, era daqueles árabes da 25 de março, quando a 25 era árabe e não chinês. Então essa foi a jornada. Quer dizer, né? Pará, Belém do Pará, Sorocaba. Você mora hoje em? Hoje eu moro em Maringá, no Paraná. E você fica andando. Mas já morei em Ponta Porã, numa fazenda em Ponta Porã. Cara, você tá. Do Rio Grande do Sul até a Roraima. Aprendi que não é a Roraima, porque a vida inteira a gente falou Roraima, mas é Roraima. É Roraima. Você, o que seu pai e sua mãe faziam? Então, o meu pai, ele faleceu, ele era industriário, trabalhava em indústria de autopeça, talvez uma jornada relativamente semelhante à sua. Em Sorocaba. E a minha mãe era a servidora da Secretaria de Educação de Sorocaba. Então ela falou, desde professora até o mais alto grau que ela podia chegar dentro da carreira. Sua mãe no serviço público e seu pai CLT. Exatamente. Mas tem uma virada nessa história toda, que o meu avô lá da ilha do Marajó também empreendeu no Paraguai, atrás de palmito, né? Dentro dessa carreira. E chegou determinado momento
que ele chamou o genro, no caso meu pai, para trabalhar com ele. Então, início dos anos 90, meu pai, minha família toda saiu de Sorocaba e foram para o Paraguai aí gerenciar uma fazenda, que era do meu avô, dessa história toda. No Paraguai. No Paraguai. No Paraguai. Onde a família está lá até hoje, e isso me aproximou muito do agronegócio e tal. E nesse mesmo ano foi quando eu fui para Maringá fazer vestibular. Uhum. Que daí me formei em Maringá, Sim. na Universidade de Maringá, em zootecnia. Sim. Então não tem nenhum empreendedor na tua origem ali. A não ser seu avô. Meu avô era super né? empreendedor, mas eu fico reparando, meus pais sempre foram intraempreendedores muito, assim, ativos. Assim. A minha mãe era de chegar na escola, mudar tudo, fazer festa, liderar. Então eu vejo assim que tem essa carga do intraempreendedorismo. Mas assim, o empreendedor mesmo, da forma aquele que... O dono da firma. O dono da firma, meu avô paterno era o cara. Apesar que o avô materno também foi dono de lojinha de secos e molhados, né? Então teve essa coisa. Você tem irmãos? Tenho 2. É. Tenho 2. Tá. Como é que é? Como é que era o apelido do Shaker, molequinho? Pois é. Quando eu era sempre neto foi desde criança, mas durante a escola era Topo. Topo por conta do Topodídio. Né? Então era pequenininho, que era? Pequenininho, talvez orelha, dente, sei lá, uma cara de ratinho, alguma coisa. Então era Topo. Então essa era essa coisa do. Se eu soubesse, eu tinha trazido o meu aqui. O teu Topodídio aí. Há anos que eu não mas era Topo essa. Eu ganhei um recentemente. Ganhei um. Os caras fizeram uma reedição. Olha que legal. E agora, recente, então eu ganhei e deixei na caixinha. Que eu falei, isso aqui vai valer muito lá na frente. Com certeza. Até porque a maioria acho que nem conhece mais. Nem né? sabe mais quem é. O que é isso. Azul, né? Igualzinho. O que o Topo queria ser quando crescesse, cara? Você sabe que, lembrando, quando eu era muito pequeno, é a história de ser jogador de futebol. Mas foi justamente nessa história de ser jogador de futebol que eu acredito que foi o primeiro sinal do que eu faço hoje. Porque assim, eu era o pior jogador. Não tinha hipótese alguma de eu ser jogador de futebol. Mas na rua, que a gente tinha o timinho da rua, não tinha uma bola legal e eu tinha 10 anos na época, a gente organizou para juntar dinheiro para comprar uma bola. E eu fui o responsável em gerenciar esse dinheiro com 10 anos. E ali foi o primeiro dia que eu conheci que as coisas podem dar errado, porque eu guardei o dinheiro em casa e na minha cabeça assim, vou guardar dentro de uma caixa de sapato, debaixo da cama, que ninguém vai mexer. E no dia que o papelzinho deu o valor da bola para comprar, então todas as crianças, vamos todo mundo comprar tal bola para escolher junto. E aí quando eu peguei o dinheiro, eu tinha 30% do que tinha ter na tal caixinha. Aí eu lembro daquela sensação até hoje da fraude que sumiu o dinheiro. Aquela choradeira toda criança. Claro que meus pais chegaram, deram dinheiro, né? Mas então, assim, talvez essa coisa de conquistar um objetivo, de organizar dinheiro, de procurar fazer mais foi que acabou seguindo essa carreira. Tanto que eu fiz vestibular para administração aqui no Mackenzie. Você já descobriu para onde foi o dinheiro? Não descobri até hoje. Não descobri até hoje. Passaram quase 50 anos dessa... Cara. Mas aí você botou na cabeça que quando crescesse o jogador você sacou que não ia dar. E aí? E aí, essa coisa da administração, tanto que eu fiz vestibular, só que aconteceu um fato interessante. Um tio meu falou assim, por que você não faz zootecnia? Eu falei, o quê? Nós estamos falando de início dos anos 90, né? Pouca gente sabia o que era zootecnia na época. E aí fui pesquisar e entendi que aquilo era o camarada que ajudava a produzir. Sim. E fui para Maringá, onde tinha uma universidade, hoje tem muitas, naquela época eram poucas. Sim. E quando eu cheguei naquela vida universitária, fui para a República, vi aquele ambiente, falei, não, é isso que eu quero. E aí eu acabei ficando, fazendo zootecnia na Universidade de Maringá. Eu sei muito bem o que é zootecnia, que meu irmão se formou em zootecnia, né? Fez também e é um negócio interessante, porque lida desde nutrição de animais, né? E tem uma parte lá que vai para animal silvestre, tem toda uma... Meu irmão foi, sei lá, 30 e tantos anos, diretor zoológico de Bauru. Olha que legal. Pela zootecnia o levou para ser diretor de zoológico. Olha, então trabalhou com animais silvestres. E hoje ele é gestor. E é interessante que a carreira do zootecnista é essa. Ele é o profissional da produção animal. Então, toda a produção de proteína, ou tudo que for de origem animal, é uma espécie de engenheiro de produção animal. Sim. Tanto que eu gostaria que fosse engenharia animal, só que hoje a gente percebe que talvez vá além disso. Então, é o profissional que faz gestão de processo, que produz comida, que cuida de solo, cuida de ambiência, cuida de animal. Então, é o camarada que faz produzir o processo animal. O pessoal confunde muito com o veterinário, né? Fala, pô, tá muito perto, né? Um e outro.
O veterinário cuida da saúde Exatamente. do animal, né? Exatamente. E você cuida de da todo produção, do ambiente, do sistema, da gestão. Tanto que hoje, quando você vai observar, por exemplo, líderes, diretores, empreendedores, é muito comum ver zootecnistas hoje, claro, muito diferente do que era nos anos 80 e 90, assim, quando o seu irmão e eu, nós estudamos. Hoje o zootecnista é o camarada que realmente gere processos de produção em indústrias, até tem diretor de marketing, de presidente de empresa zootecnista. Sim, legal. Super legal. Tremendo. Mas aí você, quando se forma... Deixa eu ver teu andamento, então. Então você foi por uma indicação. Alguém te comentou, pô, vai fazer zootecnia, que isso é interessante, você achou que aquilo podia ser. Aí você sai de lá com o certificado de zootecnista. Exatamente. Bota embaixo do braço e fala o quê? Vou arrumar um emprego em algum... O que você foi fazer? Foi aí que começou a história, vamos dizer, desse foco em gestão e transformação de uma forma mais profunda. Você tinha como foco agro? Tinha como foco agro. Eu vou pro agro, é isso? Na verdade, eu fui através dessa indicação de um tio que chama Júlio, fui lá, fiz a faculdade e adorei. Então me envolvi com pesquisa, com centro acadêmico, com associação, não sei de quê, e entendendo o poder da zootecnia. No final do curso eu fiz um estágio e ao final do estágio eu fui convidado a trabalhar na tal fazenda. E aí tudo que um recém-formado quer é se formar já com esse emprego. E eu fui para uma fazenda no Mato Grosso do Sul, uma grande fazenda naquele momento, e ali, Luciano, aconteceu uma coisa que mudou minha vida. Sabe aquelas coisas que viram a chave? Sim. Então eu trabalhando nessa fazenda como zootecnista, cuidando da produção e tal, e lá tinha um diretor na época, chamado Cesário Ramalho, que inclusive foi presidente da Rural Brasileira, cara que todo mundo tinha medo do cara, assim. Toda vez que o diretor chegava, a gente sumia aqui. E aí eu lá na empresa já fazia uns 2 meses, nunca tinha visto a cara do diretor, né? Porque a regra é assim, ouviu o barulho do avião do cara chegando, some porque tem que sumir. Então eu aprendi isso. E determinado dia ele chegou e eu, como todo mundo, sumi do escritório, né? Porque afinal eu aprendi isso já com quem... E de repente, quando eu devia estar, sei lá, uns 10 quilômetros da sede, chamou no rádio, que naquela época era só rádio, né? Chamou do rádio e a menina falou assim, Antônio, volte imediatamente para a sede. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque o doutor Cesário quer falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. É agora. Eu já fui demitido no segundo mês. Aí voltei, naturalmente, coração na boca, e fui para o escritório, né, sala da diretoria. Cheguei na sala e encontrei o senhor Cesário. E ele falou assim para mim, Antônio, seja muito bem-vindo à nossa companhia. Eu sei que você é um jovem, que quer fazer um bom trabalho. E aí, naquele momento, eu comecei a ficar... Ela falou, pô, o cara veio dar boas-vindas, vou ficar amigo do chefão. E aí ele fez a pergunta para mim, Luciano, que foi transformador. Ele falou, Antônio, quais são as 3 coisas mais importantes da pecuária? Fazenda de pecuária, naturalmente. E eu, recém-formado, todo curso tem os tais dos pilares, né? E aí eu tinha os pilares na cabeça. Olha, o primeiro pilar é nutrição, o segundo pilar é genética, o terceiro... Quando eu falar o terceiro pilar, o cara bateu na mesa. E aí eu entendi, porque a turma tinha um pouco... Aí ele bateu na mesa e falou assim, você está errado. Você está profundamente enganado. As 3 coisas mais importantes da pecuária são medir e medir. Então, medir. Medir, e você foi contratado para medir e medir. Essas são as 3 coisas mais importantes da pecuária. Então, nesse momento, teve uma chave, estamos falando assim do final dos anos 90. Você tinha que idade? Eu tinha 23 anos, recém-formado, 22 para 23 anos, que era medir. Naturalmente, eu conheci muito melhor esse dedo, um baita no executivo, um cara que desenvolveu muito, e naquele momento todas as decisões eram baseadas em analisar número, entender qual era a melhor opção, e a partir daquele momento a gente começa a ter uma visão que existe algo mais além do olho, que é simplesmente o número, que até hoje em muitas empresas os caras nem número têm, mas numa fazenda a gente começou. Tá? Então essa foi a primeira virada de chave, medir. Só que a partir disso, Luciano, a gente percebeu que só medir também não resolvia, naturalmente. Você precisava entender se estava acontecendo o que era para acontecer. Então o planejamento passou a ser o foco, porque no final só medir, então pode ser necrópsia. Estou medindo, tem do mal, né? Então, e aí depois que a gente se especializou ou foi buscar o que tem de mais avançado em planejamento, a gente viu que só planejar também não resolve. No final das contas, quanto mais número a gente estuda, mais vê que tudo resume em gente. E aí essa combinação de gente, planejamento, gestão e número foi que a coisa acabou acontecendo. Aí você vai trombar com aquelas 3 dimensões do medir, né? Você tem o medir que você pode medir, que é 1 mais 1 dão 2, né?
Você tem um medir que você pode sentir Sim, e tem um medir que você pode observar. exatamente. Ele não cabe na planilha? Não cabe, cara. Então eu entrei num lugar, vou trabalhar, cheguei lá e tem um clima maravilhoso. Você não consegue medir o clima, Não você consegue, sente, mas você né? sente, exatamente. Pô, o pessoal tá saindo pra almoçar, todo mundo junto, brincando, tudo. Eu tô sentindo o ambiente. Esse é um dado importante para você colocar dentro do teu escopo de medição. Mas ele não vai caber numa planilha. Você não vai poder botar num Excel o grau de Não. amizade que eu vi entre as pessoas, né? Não. Ao engajamento das pessoas. Não tem como, né? Não, a atmosfera que você está Sim. vivendo, tal, de alguma forma isso reflete no número. Que é aquilo que você falou, a pessoa, a gente que está lá. Tudo isso foi desembocar num treco chamado economia comportamental, que Exatamente. foi quando os caras sacaram que, bicho, na planilha só não vai. Tem que trazer essa parte romântica. Agora, como é que eu pego esse lance romântico e ponho em um lugar que está acostumado a viver com planilha, cara? Exato. Não deu 2, tá errado. Ó, peraí, aqui vai ter que estar 2,5. Por quê? Porque tem um lado romântico. E é isso que os caras estão tentando fazer agora. E o Brasil está muito atrasado nisso, viu? Nessa coisa. Porque não tem. Agora que apareceu um curso. Eu recebi aqui outro dia até um comunicado de um curso de economia comportamental. Caríssimo, 25 mil reais o curso, uma coisa assim, né? Que os caras já estão estudando lá fora há muito tempo. Né? Então, incorporar esse outro lado, que aí vai exigir um tipo de atributo, que aí você começa a sacar quem é líder e quem não é líder, entendeu? Qual é o atributo que eu coloco lá? Se tem um atributo ali que é o culhão, que é de você, cara, eu vou bancar o que eu não consigo medir, entendeu? Ó, eu senti algo É isso aí. e eu vou apostar nesse algo, eu vou investir nesse algo e vou comprar o desafio desse algo aqui. Mas o outro cara que tá ali, ele não sentiu o mesmo algo que eu. Né? Então, cara, essa minha sensação, tudo aquilo que a minha intuição e tudo mais, você vai ter que aprender a confiar nessas coisas e bancar, né? E aí começa a surgir os verdadeiros líderes, né, cara? Que é o cara que tem culhão de bancar naquilo que o dinheiro não mede, naquilo que a planilha não mede. E você falando de atmosfera, eu lembrei de uma história. Determinado dia, eu cheguei numa fazenda, como sempre, fazer consultoria. Aí tinham 2 irmãos. E aí quando eu entrei, você falou do clima, na hora eu senti que ali tinha problema. Os caras não se olhavam, não, sabe? Aquele clima denso, pesado. E aí um dos caras arrumou o óculos assim e falou assim: Antônio, você faz milagre? Eu falei: caraca, mas eu sou zootecnista, não sou santo. Eu falei: mas por que milagre? O cara falou assim: olha, nós temos 2 dívidas, a pequena e a grandona. A pequena vence agora em julho, a grandona vence no final do ano, e nós não temos nem dinheiro para pagar a pequena, quiçá a grandona. Eu falei: vamos andar pela fazenda, vamos analisar a situação e tal. Cara, você tinha sido chamado lá para fazer o quê? Para fazer consultorias, para ajudar o cara a resolver esse problema da dívida. Okay. Gestão. Ele foi buscar um consultor em gestão. Um consultor em gestão, que é a nossa especialidade. E aí, quando você falou da atmosfera, porque eu lembrei, aí aquela atmosfera densa, pesada, os caras nem se olhavam e tal. Aí eu saí daquele escritório e fui para o campo. Imagina assim, talvez o retrato da derrota. Assim, desde você ver um trator desmontado para montar um outro, você vê as coisas esparramadas, a cerca caindo, o funcionário com camisa de eleição, sabe? Sim. De 8 anos atrás, do candidato que perdeu, Sim. sabe? Uma cena assim terrível, e se vendesse todo o gado não pagava nem a pequena. Né? Aí quando eu voltei, nós temos até nós temos 2 opções. Falei, a ruim e a péssima, porque a boa já não tem mais, né? E aí foi um projeto de muito longo prazo, os caras não se entendiam, as esposas já não se falavam e tal. E o pior, Luciano, não é que eles fizeram coisa errada com o dinheiro que eles pegaram. No sentido, não é que eles gastaram fora da fazenda, eles investiram onde não poderia, eles imobilizaram o dinheiro em construção que não geraria caixa, ao invés de aplicar naquilo que geraria caixa. Então eles entenderam que o prioritário era aquilo. Mas o principal disso foi que eu andei 17 quilômetros depois dessa visita, depois de fazer o projeto, tal, não sei o que, super difícil. E cheguei numa fazenda, no mesmo solo, no mesmo clima, na mesma condição comercial, e o cara me recebeu e falou assim: Antônio, seja bem-vindo, eu já percebi outro clima. E ele daí ofereceu café, água, tereré, que são as coisas que a gente toma no Mato Grosso do Sul. E ele falou: olha, eu te chamei aqui porque graças a Deus as coisas estão caminhando bem e você veio ajudar a gente a decidir o que a gente faz, se a gente cresce dentro ou para fora da fazenda. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu tinha 2 situações opostas na mesma semana, no mesmo clima, no mesmo solo, no mesmo tudo, e o que faz essa diferença? E aí foi quando eu entendi o que de fato são princípios e valores. Porque a vida inteira a gente fazia os valores e pôr no quadrinho e tal.
E eu confesso que às vezes eu até levava os valores, porque todo mundo aprovava os mesmos, e depois eu vi que aquilo... A primeira coisa que o cara fez, esse senhor, foi... espera um pouquinho que eu vou chamar o pessoal. Então a reunião já não foi com ele. Já foi com a turma, Já foi com a equipe. Já sim, foi com sim. foi com a equipe, né? E ele foi com a equipe e falou, pô, eu já percebi que aqui tem transparência. Uhum. Outra coisa que ele falou é o seguinte, olha, você pode visitar qualquer fazenda nossa que eu tenho orgulho. Você pode ir lá que você vai ver que eu tenho orgulho e que está tudo no lugar, está tudo certo, está tudo organizado. Eu falei, pô, então aqui tem excelência, tem capricho. Outra coisa que ele falou para mim foi o seguinte, eu não vou nas fazendas sem avisar. Porque tem muita... Vou chegar lá sem avisar para ver o que o cara... Eu nunca vou numa fazenda minha sem avisar, porque eu confio neles. Eu não preciso... E aí eu fui vendo uma sequência de prática de valores positivos. E ele falou assim, a gente fez na época, a gente fez a programação dos próximos 4 anos, porque a gente precisa crescer para poder acomodar meus meninos, que se a gente não crescer não tem onde acomodar. E aí você vê que essa liderança, baseada em valores e princípios que são positivos, faz completamente a diferença. Então, naquele momento eu percebi que não era mais o clima, o solo, a ração, a raça do boi, é a liderança. A liderança define sempre o êxito do negócio. Eu acho que você que está ouvindo a gente aqui já sacou, né, que o Cháquer está falando aqui, ele não está falando de agronegócio. Se você for um pastor que está gerenciando um templo, se você é dono no carrinho de cachorro-quente, esses princípios se aplicam para qualquer coisa da vida da gente, né? Que é a coisa da gestão e de liderança, né? Que não importa onde você vai estar. Outro dia eu tive uma reunião com o pessoal falando sobre essa coisa do agro, né? Porque eu fui muito demandado pelo pessoal do agro. Eu fui fazer palestra para tudo quanto é canto. E meu tema não é tema de agro, cara. Eu não falo de agro, eu falo de outras coisas. Eu falo de inovação e tudo mais. E aí, conversando com eles, eu falei, cara, tem uma coisa interessante que é o seguinte. O próprio pessoal do agro faz muito isso. Eles tratam o peão da fazenda como se fosse diferente de um peão de obra na cidade de São Paulo. Mas, cara, tudo é peão, entendeu? Eles são peões. Tem coisas que se aplicam para os dois exatamente igual. Só um vai estar mexendo com o cavalo, o outro vai estar construindo um prédio, né? Mas o ser humano, a pessoa, ele tem o mesmo tipo de carência, ele precisa do mesmo tipo de orientação, ele vai querer, ele tem os medos, ele tem, então, cara, funciona igual. Então esse princípio que você colocou aí, cara, se botar numa padaria, ele vai funcionar exatamente igual, né? O que eu vejo que existe uma diferença importante, talvez, nesse processo, Luciano, que dentro da fazenda, as pessoas moram lá. Então, é uma microsociedade. Sim. E se essa microsociedade está equilibrada, ok. Porque o cara na cidade, se ele está pé da vida com o Luciano, terminou, ele pega a circular, ele vai para casa e não vou ver o Luciano mais. Já na fazenda o cara é vizinho. Pior ainda, né? Não é pior ainda, porque eu não consigo. Eu durmo do lado do meu desafeto, exatamente. Né, então, conseguir manter esse ecossistema organizado é o que vai fazer a diferença. Eu tive uma passagem há muitos anos que eu cheguei na fazenda e o cara falou assim. Na hora que eu cheguei na fazenda, baixei o vidro do carro, o cara falou: quem vai pagar minha televisão? Eu falei: bom dia, mas desculpa, o que o senhor está falando? A dona fulana tacou uma pilha e quebrou a minha televisão. Falou, o que foi? Falou, e eu tenho 12 parcelas para pagar. Eu acabei de chegar na tal sede, fui conversar com a dona. Dona fulana, a senhora tá com uma pilha, mas por que uma pilha na televisão da outra mulher? Né? Daí ela falou assim, ela mereceu. A pilha foi a primeira coisa que eu encontrei na minha frente. Eu falei, mas o que aconteceu? Daí ela falou assim, ela matou meu frango. Eu falei, dona, a senhora matou o frango? É porque o frango veio fazer sujeira na minha área. E as mães encrencavam. E aí foi um fuzuê danado. E aí sabe quantos funcionários tinham naquela fazenda? 2. Sim. Esses 2 caras. Agora vou fazer cheque de metas, análise prospectiva. E aí, então, isso é um tipo de coisa que eu até brinco depois. Agora, na hora de dimensionar uma sede de fazenda, você dá uma pilha na mão de uma lemoa bem forte, manda ela atacar a pilha. Quando cair, você conta 10 passos, faz outra casa, que esse problema tá resolvido. Mas brincadeiras à parte é poder criar uma sociedade equilibrada. Esse é o componente da liderança que está relacionado com... O líder tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um sociólogo, ele tem que ser o paizão, tem que ser mãezona. Tudo aquilo que não está na planilha, né? Não é só um número, né? E aí que talvez entre o principal elemento da gestão, que é deixar claro para onde nós estamos indo. Isso aí.
Porque quando as pessoas sabem para onde está indo, o que você vai Sim. ganhar quando chegar lá, qual que é a responsabilidade de cada um. Sim. E principalmente, nós não sabemos ainda qual é o limite da produtividade do agronegócio. A média brasileira de produção de arrobas é equivalente a 4, que a gente vai falar assim, pô, são mais ou menos, dá para alimentar 2 pessoas, né, por hectare. Já tem projeto, cliente nosso, que alimenta 100 pessoas de carne com o mesmo hectare. Então, assim, então a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento gigantesca e preservando o meio ambiente, seguindo essa linha que, Nós vamos que é um explorar assunto isso. que nós vamos chegar lá mais para frente. Deixa eu voltar aqui atrás, aqui que você deu uma deixa, e eu não vou deixar escapar essa aqui. Quem fez o camp, viu? Eu tenho um módulo de liderança no camp lá que eu estou contando algumas coisas ali, que eu conto um case interessantíssimo. Não vou me lembrar mais detalhes do case, mas o case é muito legal. Ele é um case que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Então, estavam os americanos desenvolvendo a bomba atômica e os alemães também desenvolvendo a bomba. Era uma briga, era uma corrida. Quem ganhasse a corrida ganhava a guerra, né? Só que era um negócio tão top secret que o exército americano estava desenvolvendo com centenas de técnicos, cada um fazendo sua parte, e ninguém sabia o que era aquilo. Então os caras estavam trabalhando, tinha um matemático, um físico que desenvolvendo, fazendo, e o negócio não andava. Então eles falaram, cara, nós vamos perder essa guerra porque não anda, né? E aí chamaram um gestor super conhecido, um consultor, falaram pro cara, a gente quer que você comande o projeto. E o gestor veio, tomou pé da situação, falou para os caras, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero reunir esses 100 caras. Botou todo mundo numa sala e falou, muito bem, eu vou contar para vocês o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão criando a bomba atômica e se vocês não criarem a tempo, os alemães vão criar, nós vamos perder a guerra. E naquele momento, aquele grupo gigantesco de caras de alta linha perceberam a importância do trabalho. Até então, eles estavam fazendo cálculos para algo indefinido. Quando ficou claro que aquele cálculo era para a bomba que ia vencer a guerra, cara, num instantinho os caras terminaram o projeto, todo mundo em harmonia, porque eles descobriram qual era a importância deles, para onde é que ia, o que acontece se eu não fizer, né? Quando você não tem essas coisas claras, você vai ter o pessoal, vou fazer bem feito o meu trabalhinho aqui. Não, e esse é um baita exemplo de propósito. E o cara fala assim, nosso propósito é esse. E é isso. A liderança ela vai colocar qual é o propósito, cara. Nós estamos aqui para fazer um trabalho. Nós estamos aqui para ter orgulho do que a gente faz. Nós estamos aqui para justamente chegar no mais alto nível. Então, quando o propósito vem estruturado dessa forma, como o teu exemplo, é o propósito. E quando a pessoa descobre onde eu estou. Eu estou vendo o sistema, está aqui. Ó. Onde eu fico nesse sistema? Eu estou aqui. Qual é a minha importância de estar aqui? O que vem antes de mim? Exatamente. O que vem depois? Se eu não fizer, o que acontece? Né? Por que a bola chegou quadrada para mim? Quando eu descubro o porquê das coisas, aí eu paro de, sacana, o cara tá me sacaneando. Falo, não, pera um pouquinho, bicho. Olha de onde vem, olha como vem, olha para onde vai. Então, isso é muito mais do que ele ter um metro quadrado. Então, tomar pé da situação e conhecer isso tudo aí muda. E inspirar um propósito. Muda completamente. Para né? dar esse significado. Vamos ao agronegócio, meu caro. Muito bem. Vamos falar do agronegócio, né? O Brasil é uma coisa interessante porque ele tem uma relação de amor e ódio com o agronegócio num determinado segmento da sociedade, né? Eu tenho, se eu baixar e vier falar com o povo ama o agronegócio. Se eu for fazer uma enquete, o povo ama o agronegócio. Quando você vai para formadores de opinião, para mídia, etc e tal, aí começa aquela conversa toda. O agronegócio traz dinheiro, mas não gera emprego. O agronegócio acaba com o meio ambiente. O agronegócio destrói isso e aquilo lá. Bom, o melhor remédio para isso que eu encontrei é ir lá. Para mim mudou completamente. O dia que eu fui e mergulhei profundamente dentro do agronegócio, mudou completamente os conceitos. Eu já tinha uma pulga atrás da orelha, né? E a hora que eu vi as coisas acontecendo, eu conversei com as pessoas do dia a dia, dei a mão, peguei aquela mão cheia de calo, conversei, o cara me contou como é que era a vida dele. Aí mudou completamente o entendimento que eu tinha, porque minha cabeça era feita pela mídia da grande cidade, né? Só que eu não consigo levar 220 milhões de pessoas para dentro do agro para ver como é que é. Né? Então tem uma grande dificuldade aí, né? Mas a gente vê um lado do agro que é endeusado, que é essa capacidade que o agro tem de manter a economia, de alimentar as pessoas, né? Outra coisa que é uma coisa que eu não canso de me admirar, que é, por mais que o agro cresça e que a gente faça, todo mundo que é do ramo que eu encontro fala, ainda dá para fazer muito mais. Tem muito mais espaço. E esse muito mais espaço não é desmatando a Amazônia. Não, hipótese alguma, exatamente. É aqui onde você está, tem muito para crescer. Porque todo um lance de tecnologia vindo para cá, né? Como é que é para você que vive dentro desse ambiente, né?
fazer essa conexão, o urbano com o rural, sabe? O rural com essa expansão, com essa coisa maravilhosa de querer construir, não ter essa tititi para destruir. É construção. Quando você chega no urbano, você trombar com essa sabe, esse mal entendimento, essa uma militância que incomoda. Eu bato nessa tecla porque eu fico muito incomodado com isso. Eu lido muito com o negócio de imprensa, com comunicação, então cada vez que eu vejo, eu fico louco da vida, né? Como é que é para vocês que estão lá dentro? Para nós do agro, onde a gente se comunica muito bem, eu diria assim que está tudo muito bem resolvido e a gente entende que a grande maioria que se fala são fake news. Mas tem um ponto até que você citou uma das vezes que a gente se comunica muito mal com a sociedade. Então, toda vez que alguém muito próximo da gente fala que não come carne porque carne degrada o meio ambiente, que usa não sei quantos litros de água, até a gente vai poder falar um pouco sobre isso, a gente fica chateado, motivado em poder de alguma forma se comunicar de uma forma correta para poder apresentar quais são os principais números. E o que é falado é absolutamente assim... É absurdo o que é divulgado, é sem fundamento nenhum, e alguns números a gente pode falar aqui, então realmente isso deixa a gente muito chateado, mas talvez, Luciano, numa situação com mais vontade ainda de produzir, mais vontade ainda de preservar, mais vontade de fazer o nosso trabalho, porém ainda infelizmente com uma dificuldade muito grande de comunicação com essa grande massa. Se a gente pensa, por exemplo, aqui, que o Brasil degrada o meio ambiente e tal, está acabando com a Amazônia. Mais de 60% da área do nosso país, e eu estou falando, para dar uma dimensão, se a gente olhar para o mapa da Europa e olhar assim na divisa da Rússia, passando por todos os países, chegando até Portugal, o Brasil tem isso de mata. Então, você pode somar a Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Espanha, chegando... A Alemanha, até chegar lá, que é o tamanho da mata do Brasil. Então, como alguém que tem uma mata desse tamanho, que representa mais de 60% da área, falar que não cuida desse elemento? E aí aparece o camarada, não, porque desmatou tantos campos de futebol. Sim. Agora, olha a dimensão, o campo de futebol com... sei lá, 40 países da Europa. Meia cidade, olha o tamanho disso. E quem desmata, inclusive, é um pipinaço, porque não é o produtor. Porque assim, o produtor, se ele tiver um problema legal de desmatamento prosinário legal, ele não vende, ele não pode vender o produto dele. Então, se ele tem um problema de documento, ele não vende. Então, quem que desmata? É poceiro, é grileiro, o cara chega lá, não tem documento, é bandido. E aí o dono dessa fazenda que entrou, o grileiro, ele dá a entrada, fala, vamos fazer a reintegração. Não sai a reintegração, sabe Deus por quê. Ele não pode vender o gado dele, porque está naquela matrícula, e ainda ele é multado, autuado e preso. Sim. Então tem algo completamente insano nesse processo. Eu peguei um caso desse, cara, lá no Mato Grosso, de um fazendeiro que estava lutando lá com uma multa de 4 milhões, 5 milhões, porque invadiram a fazenda dele e os caras desmataram. O satélite pegou e foi lá e multou o dono da fazenda e falou, cara, mas eu fui invadido, isso foi roubado na minha fazenda. Exatamente. Eu tomei um prejuízo porque entraram aqui, roubaram, levaram embora e ainda vou ter que pagar a multa, né? E é isso que acontece, exatamente isso que acontece na maioria esmagadora dos casos. Então, isso é um problema, primeiro, jurídico, talvez assim, e fundiário. Por que acontece isso? Você ouviu a minha série de podcasts do agronegócio que eu fiz? Que eu faço todo uma história. Quando eu chego no último, eu falo o seguinte, bom... O problema do agro não é do Ministério da Agricultura, não é do Ministério do Meio Ambiente, é do Ministério da Justiça. Exatamente. Porra. E quando você chega no fim da coisa, você fala, peraí, quem fez isso aqui foi um cara que fez alguma coisa ilegal. Sim. Não é que ele está usando o veneno aprovado da forma aprovada e matando os bichos. É porque ele usou de forma errada. Ele pulverizou o lugar que não podia e matou a abelha. Qual é o erro aqui? Não foi ele ter o veneno que matou a abelha, foi alguém botar do jeito errado. Ele usou da forma que não podia. Exatamente. Ele fez a aplicação sem usar o equipamento necessário. Ele comprou um negócio que não podia, era contrabandeado, né? Então sempre tem um erro que é um erro da ilegalidade. E de uma minoria assim que não tem representatividade, mas que a mídia naturalmente vai em cima daquele negócio. Quer dizer, você tem uma mata gigantesca e aí 2 campos de futebol viram aquele fuzuê dessa minoria barulhenta. Mas isso é culpa nossa de alguma forma não poder se comunicar. Outro ponto importante também é o lance que, poxa, que a pecuária ela está acabando com o planeta por conta da emissão de gás de efeito estufa.
E é uma análise super equivocada, porque no final das contas, é evidente que o gás, até o pessoal fala do pum da vaca, não existe pum de vaca, a vaca é arroto, né? Ela regurgita, né? E realmente ela emite. Aí você tem vários estudos mostrando que não são os 18% de emissão, na verdade são 4% e da pecuária são 2%. Mas quando você analisa o ambiente todo que o animal está inserido, que ele come um capim, naturalmente esse capim cresce, quando ele cresce ele capta carbono da atmosfera. Para cada palmo que o capim cresce para cima, ele cresce para baixo em raiz. Então, é um aspirador de carbono. Então, o animal, quando você faz um balanço da emissão de gás de efeito de estufa, é absolutamente favorável ao planeta. A não ser naquelas situações que você tem um camarada que tá lá degradado, aquele pasto rapado, aquela vaquinha, e esse cara, naturalmente, economicamente, até já está destruído. Então tem também esse tipo de equívoco. Puto, lance da água, Luciano. Os caras falam que tá de 15 mil litros de água por um quilo de carne. Sim, para onde foi essa água? Cara, e sabe como que é feita a conta? A água da chuva. O cara falou assim, não, cara, faz sentido, assim, quanto choveu. E, assim, então se não tivesse o boi não choveria, é isso? Então, assim, então eles fazem a conta com a água da chuva e na verdade... E mesmo essa coisa da água, cara, a plantação de chuchu consumiu X de água. Cara, essa água desapareceu do planeta? Essa água foi embora do planeta? Voltar para a quarta série para lembrar do ciclo da chuva. Então, cara, então tem isso, e tem que comunicar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo que você está colocando aqui, eu sou capaz de botar um ativista ambientalista sentado aí, e ele vai fazer o mesmo discurso com o sinal trocado. Ele vai dizer que tem o projeto tal, tem a pesquisa tal, e vai começar aquela briga que é onde todas as discussões complexas estão levando a gente. Sim, exato. Eu não consigo discutir aquecimento global mais, eu não consigo discutir desarmamento, eu não consigo discutir aborto, eu não consigo discutir maioridade penal, cloroquina, hidróxido, eu não consigo discutir mais nada, porque chega num momento em que tem dois especialistas, um fala A, o outro fala B, e cada um brandindo na frente do outro a sua estatística, a sua... E aí você escolhe ideologicamente em quem você quer acreditar. Vou acreditar na estatística dele, não na dele aqui, né? Esse é um problema muito complexo, porque essas informações não chegam na ponta. Vão parar numa discussão acadêmica ali. Sim. Não vão chegar no cara que está lá comprando a carne ali, né? O que chega nele é uma narrativa. Chega uma narrativa, né? E o que eu tenho batido bastante nas reuniões que eu faço com o pessoal todo, eu falo, cara, vocês têm que entrar na briga da narrativa, cara, vocês precisam fazer. E outro dia eu fiz uma live junto com o Tejon, você conhece o Tejon? Sim, muito. E o Tejon falou uma coisa lá que é verdade, ele falou, cara, mas quem tem que estar preocupado com essa coisa da narrativa não é o sujeito que está plantando o abacaxi, que está criando o boi, isso não é problema dele. O problema é quem está no resto do processo. Qual é aquela cadeia industrial que está Quem é que faz com que a carne chegue até o consumidor no final, né? Quem é que fabrica Ele falou, cara, só que esse pessoal não está nem aí, eles não estão ele gasta o dinheiro dele fazendo propaganda na televisão. Ele não gasta o dinheiro dele para criar, ou não quero dizer criar narrativa, mas para contar como é que as coisas funcionam. Sim. Então, é uma bola que está caindo, todo jogador está olhando cair, ela vai pingar no meio porque todo mundo acha que o outro que vai, né? E não há uma fusão. E outro dia eu botei no ar um Café Brasil, onde eu tinha comentado esse assunto num programa, o Agro é Pop, eu falava do programa, né? E entrou logo em seguida, veio um cara e botou um comentário, falou, cara, Luciano, eu trabalhei durante muito tempo numa agência de comunicação, não sei se você ouviu isso aí, e a gente desenvolveu uma vez um projeto que era exatamente isso, cara. A gente montou um projeto que era para falar, cara, nós não conseguimos um tostão de suporte de ninguém, a gente não conseguia botar uma página de anúncio, não havia interesse dos jogadores em ajudar essa coisa a andar. Então parece que não há preocupação, toda essa preocupação pela tecnologia existe, mas quando você fala na preocupação de, cara, vamos cuidar dessa imagem, não está na mão de ninguém. Ela parece que está abandonada aí, né? E eu falo isso há 6, 7, 8, 10 anos, né? E não vi nenhum movimento acontecer, né? Eu tenho visto um monte de gente trabalhando de forma independente. Sim, então eu vi vários influencers surgindo, botando contas, contando, cada um independente, mas não tem um grupo, moçada, vamos junto, vamos contar para a molecada que está na escola como que é de fato, como é que funciona, sabe? Vamos entrar lá na escola primária e levar para essa molecada. Não é para contar mentira, não. Vamos levar até eles. Vamos pegar essas... Eu até fiz uma brincadeira, eu falei, cara, se eu fosse presidente da República, eu baixava um decreto. Hoje não vale mais nada. O presidente da República não manda porra nenhuma. Mas eu baixava um decreto para dizer o seguinte aqui, você só consegue ter o seu diploma de formatura na universidade ou técnico que você fizer
se tiver 2 semanas dentro do agronegócio. Super legal. Você vai se formar em medicina, você vai passar comigo 2 semanas no interior do Piauí, no interior do Pará, no interior do Paraná. Vai conhecer o agro, volta para casa e pega o seu certificado, né? Mas eu não vejo essas coisas acontecendo de forma coordenada, né? Você viaja por todos esses buracos aí, vê todo... Como é que você... Isso é discutido, cara? Tem alguém preocupado com isso? Pois é, isso, como eu falei, é discutido no nosso meio, mas não ainda se formalizou uma estratégia, um trabalho, uma liderança que realmente assumisse isso para si, para construir essa comunicação. São várias acontecendo ao mesmo tempo, mas nada tão alinhado para poder impactar o mercado. Esse é o nosso maior problema. E aí você tem aquela imagem do Jeca Tatu, a imagem do cara que derruba a árvore, o cara não sei o quê, e a gente não consegue mostrar que, poxa, uma fazenda tem 420 indicadores de desempenho. Tem drone, tem inteligência artificial, tem automação, tem gente que é muito bem formada, fazendo toda a diferença, né, preservando o meio ambiente, e a gente não consegue comunicar isso. Então, de fato, isso não tem, ainda não conseguimos, isso está gerando um determinado até prejuízo, porque o volume de pessoas que se declaram vegetarianas, veganas ou contra o agro, apesar da estatística ser difícil, tem crescido. E esse é um problema, se a pessoa falar, olha, eu não como carne porque eu não quero que abata o animal, super legítimo e eu respeito absolutamente. Eu não como porque não gosto do gosto, ok, mas porque eu estou destruindo o meio ambiente, isso não é verdade. E aí tem um problema maior ainda, Luciano, saindo 2 trabalhos recentes, um americano e outro agora inglês, mostrando, por exemplo, que quem não come carne tem um índice de depressão, de automutilação, de ansiedade e de outros transtornos mentais muito maior, né? E faz com que aconteça o seguinte, se o camarada tem uma condição financeira e econômica que ele faz as reposições, encontra uma forma, para ele está tudo bem. Mas para alguém que não se preocupou com isso, vai causar um baita de um problema. Então, que quem seguiu essa linha, que poxa, se cuide. E outra coisa, um índice de quebra de ossos, especialmente o que a gente chama assim do quadril da bacia, para essas pessoas que comem só carne de peixe ou mesmo que são veganos ou vegetarianos, também são muito maiores estatisticamente. E a pesquisa com 200 mil pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí justamente uma necessidade de comunicar com essas pessoas para que busquem a verdade, para que siga esse passo a passo. E naturalmente já passou da hora de se assumir essa característica. E eu vou falar, Luciano, aqui com você, eu vou assumir um compromisso, então, de alguma forma, junto com você, vou trabalhar ativamente para poder comunicar. E não comunicar só o lado bom, comunicar o lado ruim também, porque tem coisa. Claro, tem esses caras, tem os grileiros, tem esse cara com a fazenda degradada, tem essa turma que não está fazendo certo. Mas uma coisa que eu vi lá na minha... Cara, almoçando junto com o pessoal da região lá, eles putos com um cara lá que tava jogando água fora da bacia. O cara ele tinha algum problema na fazenda dele. Sim. E tava todo mundo puto com ele. Exatamente. Não é que deixa passar, é barato. Não, cara, tava todo mundo louco da vida. Pô, o cara era acusando, né? Pô, cara, você tá fazendo a coisa errada aí, tá fazendo errado. Então, e tem um outro lance que eu sempre falei pros caras. Eu falo, cara, se você não quiser ir pelo argumento técnico, vá pelo econômico, né? Vá pelo econômico. Qual é o interesse que tem o dono de uma fazenda? É que ela cresça, é que ela progrida e que quando ele morrer, ela continue produzindo para o filho e para o neto. Então, ele não tem nenhum interesse em destruir o ambiente onde ele está. Ele tem para ter um ganho imediato. Ele quer que aquilo passe de geração em geração. E se você visitar o interior do Mato Grosso, você vai pegar os caras que chegaram lá nos anos 70, né, brigando com onça, no tapa com onça, e vai encontrar o filho, o neto e os netos sendo preparados para o bisneto tomar conta daquele espaço lá. Quer dizer, é uma coisa olhada no longo prazo, para crescimento. Não é algo que entra alguém, degrada e vai embora, né? E durante muito tempo ficou se entendendo isso, né? Que eu vou criar boi, o que eu faço? Eu degrado. Destruo tudo, faço pasto, crio boi, depois vou para outro lugar, vou invadindo. Pode ser até não. Com certeza isso aconteceu. E a gente precisa entender o contexto histórico, né? Então, quem não sabe da história, no começo dos anos 70, quando
se tomou aquela ideia de que, cara, nós temos que interiorizar o Brasil. O Brasil tem que ser ocupado o interior dele, porque se a gente não ocupar, alguém ocupa. Exatamente. Houve um grande movimento. E o governo dizia o seguinte, fala, cara, se você sair da tua terrinha aí no Rio Grande do Sul e vier para esse fim de mundo do interior do Mato Grosso, se você chegar aqui, desmatar, cercar e deixar tudo bonitinho, eu te dou a terra. Sim. Você ganha a terra. Então as pessoas eram pagas para fazer exatamente isso. Chega, desmata, arruma e ocupa, né? Havia uma intenção para isso. Então, eu não posso olhar para esse cara que chegou lá nos anos 70 e dizer esse cara era um desmatador, é um bandido. Não, cara, ele estava cumprindo um papel naquela época, né? Que hoje eu não consigo mais. Hoje aquela terra está valendo uma grana grande lá. Mas se eu não entender como é que essa coisa vai, eu fico olhando só a foto do momento. Então o cara pega uma foto do incêndio na Amazônia e bota aquilo no mundo inteiro, dizendo que a culpa é tua que cria boi, né? Você que é criador de boi, né? E junto com isso, também não se vê o quanto de gente muito positiva que está trabalhando nesse segmento. Então, as fazendas elas estão cada dia mais avaliando, por exemplo, o balanço de emissão de gás de efeito estufa, isso já é comum. A gente já tem, por exemplo, grandes programas de desenvolvimento, escolas, assim, qualquer fazenda, seja ela pequena, média ou grande, as crianças estudam, elas vão para a escola, o salário, a condição de vida. Então, nós estamos falando assim de uma situação que ela é, de fato, ambientalmente correta, socialmente justa, porque as pessoas adoram. E tem uma coisa também que todo mundo, a maioria não sabe, que uma parte importante das fazendas, Luciano, dá prejuízo. O cara fala, eu quero fazer, dá prejuízo. A partir do momento que a economia em 94 estabilizou, não tinha mais inflação, e o cara teve que produzir, ele teve que se especializar de tal forma a produzir e justamente gerir custo para que possa realmente ser profissional. Então, acaba tendo uma migração dos caras menos eficientes para os mais eficientes. Via de regra, o menos eficiente é aquele camarada que tem a fazenda degradada, e essa é a fazenda problemática, porque naturalmente ela não produz, então ela não gera resultado e é ruim para o meio ambiente, para alguém que comprou e agora está operando de forma super profissional. E aí esse cara já tem outra fazenda, então ele é um latifundiário bandido que está só o grande... Está acabando com as pequenas propriedades e fazendo com que as grandes funcionem. Eu vi um trabalho interessante feito sobre a coisa de recuperação de embalagem. Não é recuperação, como é que chama? Reciclagem? Reciclagem de embalagem. Foi um negócio assim altamente profissional, né? E falei, cara, olha o nível que esses caras estão trabalhando, quer dizer, de reciclagem da embalagem que é utilizada. Vi outro trabalho lá também, que eu fui falar com o pessoal que dos pilotos de avião, que faz o avião, e eles estavam me contando como é que era e como é hoje, né? Então eles dizem o seguinte, cara, a gente passa com o avião e o avião joga o defensivo em cima da plantação. E o avião tinha um certo controle. Então, ele passa, joga o defensivo, ele faz a volta, vem e joga de novo. Então, ele vai cobrindo, vai e volta. Só que isso causava um overlap, porque o cara não tinha muito controle. Então, eu jogo, quando eu volto, eu jogo. E uma parte dessa nova... o novo corredor que eu estou passando... entra um pouco em cima do corredor que eu acabei de passar. Então, o veneno caía 2 vezes numa pequena faixa lá. Ele falou, só que essas 2 vezes significam 2 milhões de reais quando eu faço a conta. O overlap é 2 milhões de reais a mais que é gasto, que não precisava ser gasto. Então agora a gente está usando o GPS, quem conduz é o GPS, então o avião já passa. Blá, blá, blá. Isso chama atenção porque qualquer piscada que um produtor sério der, são 2 milhões que vão embora. Exatamente. É 1 milhão que vai embora. Esse cara compra uma máquina lá, uma colheitadeira de algodão, que trabalha 3 meses por ano. E aí ele fica 9 meses do ano com um equipamento de 2 milhões de reais parado dentro do galpão. 1 milhão, hoje agora atualizou $1.200.000 a colheitadeira de algodão. Parado 9 meses. Exatamente. Aí você olha para aquilo e fala, cara, do ponto de vista da gestão, isso não faz o menor sentido. Tem que alugar isso aqui, mas não dá para alugar. Como é a logística disso? Não dá para tirar daqui, não dá para tirar daqui e levar para lá. Ele tem que ter. Eu fui visitar uma fazenda gigante lá também. Pô, cheguei no aeroporto da fazenda, tem um cinema na entrada da fazenda. Uma loucura, né? E o cara tava mostrando para nós a área de preparação do algodão. Gigante. Ele falou que isso aqui fica parado 7, 8, 9 meses por ano. E quando trabalha tem que ser super eficiente. 24 horas por dia, a milhão, e aí para. Aí você pega um cara de gestão, de indústria, né? O cara explode a cabeça. Como é que é um ativo desse parado 9 meses? Isso não existe, cara, né? E, no entanto,
É a janela de clima. Afinal, você tem quando planta e quando colhe, né? Sim. E, Luciano, essa coisa é tão detalhista. Na soja, por exemplo, se uma semente de soja a menos cair num metro quadrado, uma única semente, você vai colocar lá, ela é capaz de reduzir 30% o lucro final da lavoura de soja. Uma única semente que caiu a menos de um metro. Se o animal, por exemplo, um boi... Aí você quer dizer, se perdeu? Não, assim, se a plantadeira não estiver regulada, se o processo não for muito bem feito, uma única semente num metro quadrado pode reduzir até 30% a margem final desse produtor. Que loucura. No caso da pecuária, 40 gramas de ganho, para dar uma ideia, assim, um animal a pasto normalmente vai ganhar 500, 600 gramas, assim, 40 gramas de ganho muitas vezes é capaz de dobrar o resultado. Então você tem um processo altamente complexo, porque é um ambiente vivo. Cada ano é diferente, porque chove mais, porque chove menos. Sim. Você precisa ter um planejamento de longo prazo, e a gente até coloca no agro, os próximos 12 meses são passados, porque os processos, especialmente na pecuária, são plurianuais. Então, exige um conhecimento e uma capacidade de gestão. Quando você fala do plurianual, Uhum. quer dizer, o resultado de hoje foi o que eu plantei 3, 4 anos atrás. Quer dizer, se eu não tomei a providência lá, eu não tenho mais como buscar buscar o prejuízo. Exatamente. Então, por exemplo, do dia que aquela matriz, aquela vaca foi inseminada, por exemplo, ela tem 9 meses para nascer, depois tem 7 para desmamar, aí tem mais 2 anos para você, aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, a gente espera que seja menos, para que esse animal seja abatido. Então, no final, quando você vê, passaram aí 3 anos e tanto. E se eu errei lá atrás, eu vou colher esse prejuízo. Então, é um processo que exige uma capacidade de gestão, de liderança, de acompanhamento de resultado, que é onde exatamente foi a nossa especialidade. É transformar esse lugar onde normalmente a turma, eu brinco assim, onde ainda tem o língua preta, tem o boi caruara, onde tem o bezerro guacho, onde tem os termos do agro, ao mesmo tempo que você tem essa coisa que pode parecer simples, você está falando de fazer uma gestão da rotina do dia a dia super aplicada, monitoramento via OKR, quadro de gestão à vista, inteligência artificial. Aí, por exemplo, é claro que a gente faz alguns ajustes para o gestor, possivelmente nas tuas reuniões executivas, era reunião trimestral de revisão de tendência, né? Sim. E a gente chama de revisão do taca-pedra, ou reunião do taca-pedra. Chama reunião do taca-pedra, que é o momento que a gente vai analisar o que deu certo, o que deu errado, né? E poder seguir dessa forma. Então, quando se entende esse alto grau de complexidade, toda essa pressão que a gente sofre, inclusive econômica, porque se eu fizer mal feito, eu vou ter prejuízo. Tanto que o grau de endividamento, muitas vezes, da agricultura, nos nossos clientes, são quase 3 safras de dívida para frente. Então, o cara ainda tem juro pagando. Então, ele não pode errar. O imponderável, né, cara? Porque a chuva vem, mas eu não sei exatamente quando. Cara, o frio vem e eu não sei exatamente. Olha o que está acontecendo em São Paulo aqui agora, o que horror deve ser. Eu vi ontem uma foto de um vinhedo no Rio Grande do Sul, todo cheio de fogueirinhas, cara. Todo com fogueirinha, assim, a cada 1,5 metro para poder a temperatura manter ali, para não perder para geada. Você imagina, esse ano para o agricultor atrasou para plantar o soja, ele plantou um pouco mais tarde, ele não conseguiu plantar o milho na janela ideal, que a gente fala, plantou um pouco mais tarde. Teve a seca e depois veio a geada. Então o camarada estava naquela expectativa, poxa, vou bater o recorde. E aí não tem. Então, e eu falo assim, agora a gente nunca reclama de clima nem de preço, porque são coisas que não dependem da gente. Mas de fato tem que estar preparado para isso. Que eu falo, faz parte do jogo e a gente tem aquela coisa. Comida guardada e dinheiro em caixa é fundamental para você poder dormir. O melhor remédio para dormir é comida guardada e dinheiro em caixa. Comida guardada e dinheiro em caixa. Porque a comida, no caso da pecuária, porque se gear, se tiver seca, eu tenho comida guardada para os animais, cara, e o dinheiro em caixa para poder viver. Eu tenho toda vez que eu tenho a chance de conversar sobre o agro, eu conto essa história que eu ouvi lá no Mato Grosso, né? Que os caras dizendo que vieram 2 ou 3 americanos, estavam lá viajando pelo interior com eles. E aí pararam para almoçar, estavam conversando e o americano falando, falei, cara, eu não consigo entender o Brasil, bicho. Vocês não têm estrada, vocês não têm silo, vocês não têm hidrovia, vocês não têm trem, vocês não têm porto, e mesmo assim vocês batem a gente, vocês estão pau a pau com a gente lá nos Estados Unidos. É verdade. O dia que vocês tiverem isso tudo, nós estamos fodidos. Entendeu? Porque a hora que vocês resolverem a questão toda da infraestrutura aqui, ninguém mais segura isso aqui. Porque, cara, com todos esses problemas, a gente tem esses números aí. E cada ano que passa eu escuto um número novo, né? Número novo. Falo, cara, vai dobrar, tá aumentando, vai aumentar.
Mas tem uma coisa maravilhosa, o produtor, ele é trabalhador pra cacete, entendeu? É focado, é um camarada que realmente, assim, dedica a vida dele, porque produzir alimento não é uma profissão, é um estilo de vida, porque o camarada tá lá. Você imagina o camarada que tá ali no dia a dia morando numa propriedade. Então, assim, é uma turma camisa 10 que faz esse negócio acontecer. E vai lá, arranca esse resultado, né? Sim. Eu tive conversando com um deles lá, eu tive a chance de visitar. Então, do mesmo jeito que eu desci de avião, numa fazenda gigantesca, eu também fui na fazenda menorzinha, né? Sim. E eu cheguei numa delas lá e estava conversando tava lá o dono batendo papo com a gente. Perguntei para ele, vem cá, como é que foi teu número nesse lugar? Ano passado faturamos 8 milhões de reais, né? Olha só. Então você fala, cara, 8 milhões, cara, puta grana, esses caras estão ganhando dinheiro, né? Aí eu comecei a especular com ele, mas vem cá, quantas pessoas são aqui? Ele falou, não, aqui nós temos 2 famílias, a minha família e a família do meu filho. E aí começou, fui fazendo a conta, né? Pô, peraí, são 2 famílias, mora uma mulher, tem tantos filhos. Quando chegou no final, cada um desses caras estava ganhando o equivalente ao salário de um gerente médio aqui em São Paulo. Exatamente, entendeu? É isso aí. Então, quando você fala 8 milhões, o olho cresce, né? Porra! Só que, cara, eu não sei percentualmente, mas o volume desses 8 que vai embora em semente, cara, em equipamento, em manutenção, é gigantesco. O que sobra no final? Quando acontece tudo muito bem, se sobra em torno... 25% seria a margem que normalmente sobra quando tudo é ótimo. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Você está falando de pecuária ou de agro? Dos dois. Em geral. Na verdade, você tem momentos, no caso, a margem da pecuária hoje, das fazendas profissionais, é próxima a 30%, quando você tudo bem. Porém, a média dessa, a gente acompanha hoje aproximadamente 580 propriedades. A média não chega a 6%. Então, você tem uma fração... 6? Você falou 6. 6. O profissional faz 30. Exato, e a média faz 6. Quer dizer, tem gente fazendo menos 4, menos 5, menos 10. Muita. E tanto que quando você pega os extratos dos melhores e da média, via de regra, os melhores estão 4 ou 5 vezes mais do que a média, para mostrar o quanto ainda a gente está nessa fase de evolução. Então, tanto que o nosso trabalho é poder comunicar com essa grande maioria o que esses melhores estão fazendo. Trazer a média para cima. Trazer a média para cima, e cada ano sobe a média. O que esses melhores fazem? Porque imagina o seguinte, que isso deve ser meio que um ciclo, né? Quer dizer, eu vou bem, eu ganho mais dinheiro, eu invisto mais, eu profissionalizo mais. Quanto mais eu faço. Então, com a grande fazenda, tem condição de fazer o melhor possível e chegar em 30%. Né? Existe, até tem uma coisa interessante que vale a pena contar aqui, Luciano. Nós atendemos líderes, homens e mulheres na frente do agro. E fazendas lideradas por mulher evoluem mais rápido que fazendas lideradas por homem. Ou seja, a mulher... nos nossos números, são melhores gestoras que homem. Então, para responder a tua pergunta, o que os melhores fazem? Existe uma característica muito importante, que é o divisor de águas entre a média e as melhores. Isso é muito comum das mulheres, que é assumir a responsabilidade. Só aquela coisa assim que a grande maioria deu errado porque não choveu, deu errado porque o governo deu errado, porque sempre põe a culpa em alguém. Sim. Essas melhores empresas agropecuárias, a responsabilidade é sempre do líder. Então, assim, olha, a gente ficou muito exposto à seca, então a gente errou a hora do plantio, a gente não fez. Então, a primeira característica que divide isso é assumir ou não a responsabilidade do êxito. Essa é a primeira característica. A segunda característica é criar uma condição de ter o mínimo de planejamento. O mínimo, porque a grande parte das pessoas é de fazer, não é de planejar. Então, quando você tem um planejamento assim, o que vai acontecer? Mesmo que simples, você já consegue antecipar o que pode dar errado. E aí você começa a estruturar esse planejamento e acompanhar de perto se está acontecendo ou não. Não são práticas técnicas, são práticas gerenciais que acabam fazendo completamente a diferença. Quando dizia, você vai lá e age. Mas me dá um exemplo de como é que o planejamento pode... Em linguagem que eu consiga entender aqui. Tá, muito bem. Vamos lá. Vamos imaginar uma fazenda de pecuária aqui, onde você tem um planejamento em determinada data abater 20 bois. Então, assim, em outubro a programação é abater 20 bois e um boi tem mais ou menos 550 quilos de peso vivo. Vamos imaginar assim. Esse número que você está me dando, 20, você chutou? Ou isso é um número real? Não, o multiplicador, via de regra, assim, dos menores é 18, mas eu só arredondei para cima. Tá, mas então, abater 20 bois
num determinado mês. É um número Não, na verdade, real? o que a fazenda precisa, vamos imaginar de pecuária para dar um número de giro de estoque, mas o camarada, Sim. ele é dono de uma fábrica, uma indústria, de uma loja de caneca. Cara, o que ele menos quer é caneca estocada, ele quer girar as canecas, Sim. né? Então ele quer girar, sei lá, 100%, 200%. No caso de pecuária, o giro de estoque de quem trabalha com uma fase que a gente chama de comprar o bezerrinho e engordar, ele tem que vender 60% do que ele tem. Então, se ele tem 1.000, ele tem que vender 600. Se ele vender menos que 600, a coisa está errada. E vender significa Abater. 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 Ok. Então ele vai abater 600. A partir do momento que ele entendeu que ele precisa abater os 600, ele vai distribuir esses 600 de acordo com o que a gente chama de programação de vendas. Tá. Porque você tem animal com 300, com 350, com 400. Então eu tenho meu processo gerencial onde eu defini que eu tenho uma determinada meta de abater 20 animais no mês, 200 no outro. Estou dando exemplo, tem situações que é vender 20.000, né? Mas para eu poder em outubro ter esse abate, em fevereiro ele tem que estar com um determinado peso, porque ele tem que ganhar X gramas por dia para lá chegar nesse momento. E aí eu passo a ter um protocolo, por exemplo, de pesagem periódica, que pode ser bimestral ou trimestral, para acompanhar se ele está ganhando esse peso ou não. Então, naquele momento que eu pesei esse animal e vi se ele está dentro ou fora da meta, se ele está dentro da meta, ok, bolinha verde. Se ele está fora da meta, qual é a atitude que a gente vai ter? Porque se a gente não medir e não verificar isso, quando chegar na data ele não vai estar com peso. Medir. E esse processo de gestão é organizado em 3 grandes estruturas. A primeira é o índice de êxito, quer dizer, a fazenda tem que dar 5% do que ela vale, vários indicadores de resultado. Indicador de controle, que são essas métricas que a gente acompanha todo mês. Porque apareceu bolinha vermelha em relação ao que era para ser, você já vai agir, né? Que isso é fazer gestão. E aquelas coisas que são de verificação. Por exemplo, eu não precisei medir quantas coisas tem aqui no seu estúdio para achar o estúdio super legal. Falou, nossa, é muito legal, mas eu não vim aqui contar, olha, você tem isso, tem aquilo, mas eu... E a fazenda é a mesma coisa. Então, você tem aquele olhar do dia a dia para entender assim, se o pasto está do jeito que era para estar, se o animal tem um comportamento, né, aquela sensibilidade do campo. Porque se naquele horário, se ele estiver de pé, alguma coisa está errada. Porque naquele horário ele já tem que estar deitado. Né? Então você tem aí métricas ou indicadores, não vira número, mas eu tenho essa sensibilidade. Sim. No dia, métricas mensais, trimestrais. Então, acompanhar esses números e simplesmente entender o desvio e trabalhar no desvio é o que faz essa diferença. Então não é mais a vida me levar, a vida levar. Então tem um trabalho importante de analisar número e tomar decisão. Uhum. E é isso que faz essas fazendas, é aquela coisa surpresa zero. Tem uma frase que a gente coloca assim, só tem uma coisa pior que notícia ruim. É a notícia ruim que demorou para chegar. Sim. Então que a gente saiba o mais rápido possível o que está acontecendo e a gente normalmente consegue corrigir. E os caras já entenderam o lance da bolinha verde, bolinha amarela, bolinha vermelha. Né? Isso acaba sendo universal. Então, é nesse aspecto que a gestão acontece. Ou seja, eu gastei o que estava no orçamento, eu faturei o que estava previsto, e assim por diante. Então, daí não tem erro, porque passa a ser daí mais fácil que o camarada que vende calçado. Porque eu não preciso ter um departamento comercial. A partir do momento que eu produzo a commodity, eu vou vender. Sim. Agora, o camarada que vende caneca, ele tem que ter um departamento comercial, no outro tem que ter um departamento. Então, assim, o processo fabril e a excelência operacional é o que define isso. Uhum. Por isso que o Brasil, no final das contas, é quem vai alimentar o mundo, porque a gente está seguindo de uma forma muito poderosa aí para frente. E você falou um negócio agora há pouco aí que é sensacional. Uhum. Você falou como é que é o hectare, tem cara alimentando 100 pessoas com hectare, foi isso aí? Com carne, 100 pessoas. Com carne, com hectare de carne. Exatamente. Então você vê assim, a tecnologia, claro que eu estou falando de um outlier completo, aquela coisa assim, numa situação que é praticamente difícil de replicar, mas você já tem uma luz no fim do túnel. Mas se a gente tirar um pouco desses grandes exageros, assim, falar, vamos tirar o grande, já tem gente alimentando aí 30 pessoas, 40 pessoas, ou até, falando com carne, ou muito mais, né? Então, eu estou muito tranquilo em relação à capacidade do agronegócio suprir a demanda de alimento, porque acontece uma transformação muito grande de gerações, que a gente não falou, de pai e filho. Sim. Então, assim, a gente entra com pessoas com muito propósito, apesar de ser o floco de neve que a gente comenta dessa nova geração. Não, mas né? é o floco de neve aqui na cidade. Tem no campo? É o floco de neve no campo também? No campo também, é da geração. Também? Impressionante. Mesmo? É a geração. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que trabalham por um propósito, por um significado. E aí, quando você consegue engajar ele nesse propósito e significado, a coisa anda numa velocidade
gigantesca. Então, Sim. aquela coisa, o cara matava onça. Cara, a nova geração não está interessada em matar onça. O camarada não está interessado. Então, assim, o otimismo é muito grande porque a gente percebe essa evolução de pessoas que querem fazer Ela pelo não está interessada em propósito. matar onça porque o avô dela já matou a onça. Não, e é isso. Assim, o volume de fazendas que já são certificadas também para Sim. o lance da onça. Então, são pessoas que têm o interesse. E se o avô não matasse, a onça comia ele, né? Naquela hora. É isso aí. Ou ele ou a Ou onça. ele né? ou eu, né? Então É. tinha essa coisa. E hoje não. Então, assim, a nova geração, talvez a partir da minha, que é X, Y, você já vê uma condição de transformação e uma adaptação a essas tecnologias. Se a fazenda não tiver internet, não tem peão para ficar nela. Esquece. Hoje o Wi-Fi é fundamental na fazenda. O cara não pergunta qual vai ser o salário. Tem Wi-Fi? Tem internet na fazenda? Aí depois, qual vai ser o salário? Essa é a pergunta. Então, acho que esse advento faz com que seja bom. E também, Luciano, nós estamos atraindo gente da cidade para trabalhar. Então, o camarada que a vida inteira trabalhou, por exemplo, na rede elétrica, o camarada falou, vou lá. E rapidamente ele aprende o processo, trabalha então entende que aquela vida pode ser positiva, porque é processual, porque é profissional, porque tem tudo que ele precisa, né? Fala um pouquinho da questão indígena, cara. Você tromba com esse tema no teu dia a dia? Trombo com esse tema e talvez esse seja o ponto mais difícil dentro de todo esse processo, Luciano. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tive um trabalho em Altamira, no Pará, né, durante uma fase da construção de Belo Monte, e por muitas vezes a gente não conseguiu chegar na fazenda porque a fazenda foi fechada pelos índios, não deixava chegar insumo na Belo Monte, tinha os pleitos e as demandas. Então você tem aí uma situação muito complexa também, porque o camarada encontrou uma ponta ali de, sei lá, de flecha, e aquilo significa que aquela área era indígena, apesar daquela família já estar naquela área há mais de 50 anos. Então você entra numa demanda muito complicada e muitas vezes você acaba não conseguindo mostrar, porque aquele camarada que está ali, que está querendo invadir, na verdade, assim, muitas vezes esse cara, ele vai para a aldeia quando é para ir para a aldeia, senão ele está na cidade. Então, claro que tem aldeia, não estou avaliando que é sempre assim, mas essa é uma questão muito séria e talvez muito complexa e resolvida, e talvez a grande ameaça, quando todo mundo gela quando se fala na questão indígena, e que precisa ser endereçada para tentar ser resolvido, da mesma forma que a fundiária é legal. Eu fui numa das minhas visitas lá no Mato Grosso, tem lá, tem histórico lá, a história de uma hidrovia que chegou a começar. E eu fui na cidade, eu não vou lembrar mais, cara, foram 22 cidades em 15 dias, cara, eu já não sei mais o que fica onde, eu misturei tudo, né? Mais uma das cidades lá, que era a cidade onde começaria a hidrovia. A gente estava lá no local ali onde ia começar, tinha um restaurante, estavam lá, e tinha um senhor lá contando pra gente a história. Então o olho dele marejava, cheio de lágrimas. Ele falou, tá vendo ali aquele lugar? Aquilo estava coberto de máquinas, de terraplenagem e tudo. O presidente da República veio aqui e fez o lançamento da hidrovia. Nós fizemos uma inauguração, a hidrovia ia começar, a obra da hidrovia, foi uma festa gigantesca, e a gente ia mandar a coisa adiante. E de repente, uma semana depois, entra um processo qualquer pelo IBAMA, alguma coisa referente a meio ambiente, e travou o negócio por 40 anos. Sim. Ele falou que eu vi as máquinas estragando aqui, eu vi as máquinas paradas aqui, tudo aquilo estragando na chuva, no relento, e nós nunca conseguimos fazer a hidrovia dar um passo porque ficou parado com uma questão ambiental. Então tudo aquilo que aconteceu aqui foi um sonho que nunca rolou. E o olho dele encheu de lágrima, né? Quer dizer, o progresso não conseguiu chegar lá porque foi brecado por alguma demanda de meio ambiente. Que é aquela coisa que o pessoal vai achar um bagre, não pode fazer direto porque tem um bagre, porque tem um sapo, porque tem isso e aquilo, né? Nós não podemos desdenhar dessas demandas, cara. Alguém tem que se preocupar com isso, senão a gente atropela tudo, né? Mas esse jogo é um jogo realmente que você falou, é bem delicado, né? Como é que você faz para... Tem as áreas demarcadas, por exemplo, e normalmente esses problemas estão nesse entorno. E volta, possivelmente, nas questões que você colocou naquela ocasião, que é uma questão de justiça mesmo, de definir qual é a regra e sustentar essa regra, porque de fato é importante que isso seja resolvido. Enquanto não tem, você tem embates, e via de regra, os embates eles acabam caminhando para parar tudo que está acontecendo, né?
E além de situações mais graves, como conflito, morte, que quem está no agro sempre percebe isso acontecer. E aí talvez os mais radicais estariam aqui enlouquecendo, contando uma série de histórias que são absurdas em relação ao tema sobre como eles se comportam, o que eles fazem, o que eles têm, a ponto de muitas vezes falar assim, não, é inacreditável esse tipo de coisa, que precisa ser endereçada também, precisa ser resolvida, da mesma forma que a nossa questão fundiária de justiça para poder avançar e naturalmente preservando, seguindo o que é fundamental para um país, que é manter a cultura, né? Claro. A importância da cultura. Então a gente não está negando isso, mas de fato esse é o problema que arrepia todos que estão em áreas. Realmente. Eu pessoalmente teve uma ocasião que os índios estão vindo, vão invadir, vão embora, um estresse, todo mundo chorando. Essa situação era alarme falso, mas assim, eu pessoalmente vivi algo parecido com isso aí, uns 20 anos atrás, mais ou menos, com essa preocupação mesmo de seguir. Então, você vê um mundo que enquanto você está podendo produzir alimento, usando a máxima tecnologia, satélite, drone, ferramentas de inteligência artificial, e por outro lado, aquele medo do... Você tem um drama social numa outra ponta. Sim. Um drama social na outra ponta. Sim. Isso aí, muito bom. Podia olhar o que tem lá fora. Se for nos Estados Unidos, já tinha um drama parecido lá e os caras meio que resolveram de algum jeito lá. Do jeito pior. Pois é, né? Infelizmente, resolveram do jeito pior. E ó, eu falei, nós temos 60% de matos, os caras têm 19%. Sim. Então, assim, nós temos índio, eles não têm. Então, tem um pouco dessa reflexão aí que tem que ser olhada. Sim, e o problema é nosso e atual, não é? Eu não estou falando de 100 anos atrás, né? Não, agora. É agora. Né? É agora. Complicado. Meu caro, você é o fundador, um dos fundadores da Terra Agropecuária, que hoje é patrocinadora do Café Brasil. Exatamente. Cara, né? Você sabe que eu me emocionei. O Rodrigo me falou, nós vamos patrocinar, mas na hora que eu ouvi a abertura do programa foi emocionante. Legal, né? E aquilo, eles me chamaram para fazer o evento lá e a gente na conversa, e um bate-papo assim, comendo uma carninha ali na hora. Falei, cara, por que vocês não vêm? E aí abriu, como assim, cara? Eu falei, o podcast tem o agro é a terra do podcast. Sim, eu fui descobrir isso aí sem querer, né? Mas por que no agro? Porque no agro tem grandes dimensões, o tempo existe no agro. Não é aquela coisa do urbano, tudo rápido, corre, vai, agora eu tô aqui, tô subindo. Não, o agro é o seguinte, cara, eu tenho que sair daqui para ir buscar tal mantimento. São 3 horas, cara, que eu vou dirigir. O agro roda 5.000 quilômetros ali, dirigindo e tal. Ele tem tempo ele dá tempo de ouvir, tudo. E eu descobri que, belo dia eu descobri que eu tinha um mundo de ouvintes no agro lá, né? E aí conversei com eles, falei, cara, testa, né? E foi muito legal, porque eles tiveram um retorno muito interessante ali, né? Mas aquilo foi uma iniciativa tua de montar uma empresa... De consultoria. Para cuidar da gestão. Para cuidar da gestão. Isso foi de 2002 a 2015. Em 2015 nós entendemos que a gente precisava especializar. Foi quando eu assumi e nós criamos o Instituto Integra, que é o que cuida das métricas, dos números, e que tem um método, software, essas coisas, para fazer com que esse método de gestão pudesse chegar em várias fazendas. Então, hoje a gente é uma empresa franqueadora, onde nós temos várias empresas de consultoria franqueadas pelo Brasil. Então, tem praticamente todos os estados, Paraguai, Bolívia, Colômbia, onde a gente atua, fazendo isso, estabelecendo meta, fazendo valer os valores positivos, acompanhando os resultados através de tudo isso, dessa gestão. Eu tenho uma fazenda. Eu vou lá e contrato você para vir fazer uma avaliação da minha fazenda e definir métricas. Qual é o teu trabalho que você oferece? Na verdade, assim, nós temos um trabalho de transformação. Então, quando contrata, o trabalho de transformação é entender onde a fazenda está do ponto de vista de produtividade e rentabilidade, onde ela poderia estar, dimensionar essa distância e criar um projeto para que essa distância seja diminuída, acompanhando através da gestão e principalmente do desenvolvimento de pessoas dentro desse processo. O papel do Instituto é dar número para tudo isso, estatística, métrica, inteligência, e o papel do nosso técnico franqueado é justamente cuidar desse processo de transformação. Então hoje nós estamos aí com quase 600 fazendas, além de trabalhar aí com quase 100 técnicos no campo, 20 pessoas no back-office, um banco de dados podendo já se preparar para Big Data, estatística, inteligência artificial, essas coisas todas, para justamente trazer essa atualização dos processos de gestão, né? O 5G está começando pelo agronegócio. Pois está começando pelo agronegócio. Eu tive algumas surpresas, assim, que eu não imaginava, de encontrar núcleos em regiões que, para mim, fui lá para
para a região ali, na Bahia, Uhum. no Sim. oeste da Bahia, né? Onde está Luiz Fernando Magalhães, aquela coisa toda. Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, desculpa, Luiz Eduardo Magalhães. Que era uma região que ela não está no mapa do agro, para quem é de fora. Eu tô olhando, para mim, não tinha nada lá. E de repente aquilo está virando uma coisa Primeiro mundo. impressionante. Então, mas tem núcleos assim, o agro está se expandindo para esses núcleos, né? O que faz o agro estabelecer um núcleo como esse? A característica agronômica de solo. Mas então, você chega lá, o solo é ruim, como aconteceu com o Brasil. O Brasil tinha um solo ruim, não acontecia nada. E um belo dia os caras vão lá e com tecnologia transformam aquele solo, né? É isso aí. Para onde é que está indo o agronegócio? Ele está expandindo para onde? Na verdade, no primeiro momento ele caminha para as novas fronteiras, onde você tinha a terra mais barata, então, especialmente aquela coisa, o paulista, o paranaense foram subindo, então você tem uma colonização aqui dos anos 20, 30 e 40, Paraná 60, 70, Mato Grosso do Sul 80 e 90, então vai até anos 2000, chegando já no norte do país, por uma questão de valor de terra, muitas vezes. E vai parar ali na Amazônia? Bateu na... Bateu ali, na Amazônia, ele para. Ele para ali, exatamente. Aí e o ciclo vem a pecuária, né? E a partir desse momento se entende que se essas áreas de pecuária sofrem conversão, porque quando a pecuária é feita de uma maneira que não é adequada, degrada, acontece da baixa rentabilidade, chega a história da agricultura. E a agricultura, ela aprendeu a se produzir em áreas menos férteis, onde você tem tecnologia, você aumenta a matéria orgânica do solo, e com isso foi criando uma nova fronteira agrícola, que seria a fronteira das terras de pastagem degradada. E aí vem a turma da agricultura, já com toda essa tecnologia, e que inclusive produzir no Cerrado foi a melhor coisa que aconteceu para a Amazônia, porque você descomprimiu toda uma pressão expansionista em cima da Amazônia, porque agora tem o Cerrado, né? Essas áreas de Cerrado. Então você tem essa jornada expansionista e aí tem um ciclo interessante. E depois que essas áreas de agricultura se consolidam, de produção, e aí tem os degraus, que o camarada começa no soja e milho, talvez vai para o algodão, quando tem essa possibilidade, mas já tem uma nova jornada se iniciando, que é a jornada da pecuária super intensiva, no sentido de produtividade, nessas áreas que vieram da agricultura. Então é uma espécie de uma concorrência positiva entre essas culturas. Era o que eu ia te perguntar, quer dizer, aquela área da pecuária que passou por algum lugar, que degradou o pasto, que foi depois ocupado pela agricultura. Para onde foram esses bois que passaram ali? Foram para onde? Esses bois foram para as áreas bem cuidadas de pecuária, porque o rebanho não diminuiu. Então, as áreas bem cuidadas receberam esses bois, porque, em média, a gente tem aí 0,9 cabeças em cada 10 mil metros quadrados, mas nós temos tecnologia para trabalhar com 9. Então assim... Sem aumentar a área. Sem aumentar a área, sem diminuir, sem suprimir reserva, essas coisas. Então, esse é o processo. Então, a gente tem vários ciclos. Então, tem um ciclo antigo, do sistema de produção antigo, que virou agricultura, e aí essa agricultura já está acontecendo, iniciativas da agricultura voltar para essa pecuária moderna, profissional, intensiva nessas áreas de agricultura. E eu ouvi também dizer que uma parte da indústria também vem junto, né? Vem junto, que ela vem, de repente o cara começa a processar. Vem indústria, processamento, vem junto com isso vem a produção de aves e suínos, e com isso vem a universidade. E o legal da universidade é uma coisa... Então você tem nessas cidades do Mato Grosso, por exemplo, que progrediram muito a universidade, e lá tem um cara que se formou em Viçosa, lá tem um cara que formou em Maringá, lá tem um camarada que formou aqui na USP. Então ele muda com a família para ser professor ali. Aí tem o executivo dessa indústria, que também foi executivo. Então você tem uma colonização e uma atualização cultural dessas regiões que é maravilhosa. Sim. Por isso que você chega na CCS e fala, não, isso aqui é primeiro mundo. Aliás, a minha recomendação, você quer dar uma visitada no interior do Mato Grosso, e vá nessas cidades novas que estão ali, novas em termos, né? Cidades que já têm 30, 40 anos, né? Mas você vai ver um planejamento, é outro mundo, é outra história. É outro mundo, e gente que quer fazer, eu brinco assim que é a sociedade secreta dos incomodados, porque o cara sair aqui de Minas e São Paulo para ir, mas o cara vai para fazer, Luciano. Né? Ele vai com a família, então eles vão justamente porque eles têm essa sede de realizar. Sim, eu não vou ali para degradar e ir embora, eu vou ali para fincar raízes. Eu vou ali, exatamente, para fazer minha vida, para produzir, para realizar meu sonho, para bater justamente o que eu quero fazer. Então isso que é o lindo dentro do agronegócio, pessoas maravilhosas. E o agro... O Brasil é o país certo, o momento é o momento certo, e aqui a gente tem os melhores profissionais, a gente tem as melhores tecnologias. Então,
É só questão de tempo para grande parte desses problemas que a gente falou estarem resolvidos, né? E a gente poder bater no peito e falar que a gente que alimenta o mundo. O resumo é que, eu sempre digo, a gente tem muito mais razões para se orgulhar do agro do que para ter preocupações com ele aqui. Se você botar pesar, a parte do orgulho é muito maior, né? Desproporcional, com Mas certeza. legal. Com certeza. Quem quiser te encontrar, quem quiser achar teu livro, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser contratar, como é que acha? Ah, acha legal, você? Luciano. Para achar a rede social, @Antônio_Schaker, _Chaker, então Antônio Schaker é o meu Instagram, @Instituto Integra, e ali no Instituto Integra você vai onde tem o livro, onde tem os cursos, onde tem a consultoria, então pode nos encontrar aí na rede social com bastante facilidade. Maravilha. Meu caro, valeu, cara. Cada dia que passa eu fico mais fascinado com a visão de longo prazo, sabe? De onde a gente pode ir, onde a gente pode chegar. E nós estamos agora, a gente entrou numa pegada aí, as rodovias estão surgindo, o trem está surgindo, a hidrovia está pintando, o aeroporto, está tudo. A hora que resolver isso tudo aí, isso aqui vai ser uma loucura, sabe? Que junto com todo o dinheiro que vem com essa... Vem poder também, cara, sabe? O Brasil passa a ter um peso grande numa balança mundial aí, a gente pode até mudar a localização que nós estamos no mundo, né? Deixar de ser aquela história, é o país do futebol, da mulher e da cerveja do carnaval, né, cara? Passou, né, bicho? Já passou. Tem outro caminho muito mais importante, aí, muito mais... Eu não quero dizer nobre, porque quando a gente fala de cultura, tudo não tem né? nobre, tudo é nobre, né? Mas é um peso muito maior, né? E o mais legal, tem gente que quer fazer, Luciano. Então é só questão de tempo para a gente comemorar aí essa conquista de realmente ter mudado de patamar em relação ao mundo. Legal. Meu caro, muito obrigado pela visita. Foi uma aí. delícia, foi uma honra. Foi uma honra. E acho que o pessoal vai curtir de montão aqui. A gente vai trocar uma ideia. Vamos brigar aí para contar a verdade do agro. É isso aí, vamos lá. Vamos brasileiros. Um abraço. Um abraço, cara. Valeu. Pronto.